Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Boa tarde para quem está nos assistindo ao vivo, bom dia, boa noite para quem vai assistir depois em outro momento. Nós estamos começando mais uma edição do TV Sindsask, programa quinzenal, aqui nos estúdios da TV Comunitária, canal 12 da NET, com transmissão simultânea e ao vivo, né? No YouTube da TV Comunitária, no Facebook da TV e também no YouTube e no Facebook do Sindsask. Esse programa quinzenal aborda temas sempre de interesse da nossa categoria, do conjunto da classe trabalhadora brasileira também. O programa de hoje, ele vai ser dedicado a um tema muito importante, um tema que tem despertado a atenção aí da sociedade. Ontem mesmo eu estive na Câmara Legislativa para acompanhar a votação dos projetos lá de interesse da categoria e vi que os parlamentares estavam abordando, né, uma questão que está relacionada ao tema que nós vamos tratar hoje, que é violência nas escolas. Qual a solução possível? E para tratar desse tema, nós precisamos consultar naturalmente um educador, uma pessoa que tem uma vasta experiência em escola e é também um colega nosso, né? Está aqui ao meu lado, com muita satisfação para nós do sindicato, né? O Valmir Pérez. Valmir, seja muito bem-vindo. O Valmir, ele é servidor aposentado da assistência social, é do Conselho Fiscal do Sindsask e é um professor, não é? Professor na rede particular de ensino há alguns anos, tem uma grande experiência e não só uma grande experiência nos assuntos estritos, né, da escola, mas mais do que isso naquilo que envolve a escola com o seu público externo. E esse tema, infelizmente a gente tem que abordar, não é, Valmir? Seria muito bom que a gente não precisasse abordar a violência na escola, porque isso seria um indicador de que a violência não existe, mas infelizmente existe e a gente tem que abordar. Antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença. Não. Boa tarde a todos, boa noite, né? É muita alegria que eu venho aqui dividir esse espaço com o Cleiton, na verdade com a categoria e com todos que nos acompanham aí durante todo esse processo. Eu venho aqui com muita alegria de dividir esse espaço, mas com muita tristeza pelo tema que nós estamos trazendo aqui nesse momento. Então, Cleiton, o que nós temos acompanhado, né? O que a gente tem visto aí com mais clareza? Nós tivemos alguns momentos. O nosso momento, até dia 12 de março de 2020, era um momento em que nós tínhamos uma escola com todos os problemas naturais que nós sempre tivemos, de você entender aquele público que você atende, quer seja na rede pública, quer seja na rede privada, e as nossas demandas eram na tentativa de formar o cidadão, de buscar fazê-lo entender a necessidade de estar incluso na sociedade, de participar, de ter conhecimento, mas mais do que tudo, ter uma convivência amistosa com todos. Acho que essa era a ideia. E a gente sempre partiu da premissa que nós tínhamos alguns pilares a serem preservados. O pilar da família, de como a família se comporta e atende, atinge esse âmbito, e como nós, no outro pilar, enquanto escola e enquanto sociedade, nós iríamos aí nos integrar. Então nós tínhamos um caminho nesse sentido. Então nós conversávamos com os alunos com os estudantes sobre vestibular, conversávamos sobre a forma da inserção dele numa universidade, enfim, eram assuntos que se encaixavam com uma certa tranquilidade, mesmo reconhecendo que nós tínhamos uma série de problemas também a serem vencidos. Quando chegou o dia 12 de março, infelizmente, nós fomos tomados pela pandemia e nesse momento houve uma ruptura abrupta, mas muito significativa. Essa ruptura foi de uma convivência cotidiana para um encerramento de convivência. Nós e os alunos e as famílias de forma geral passamos a ter uma convivência que era a convivência da tecnologia. E os alunos começaram a conviver e a desfrutar daquilo que eles têm muito interesse, que é a questão desses avanços tecnológicos todos, mas de uma forma tão dura que ele acabou perdendo princípios que eram comuns a todos nós vivíamos sempre nessa postura. E a partir de determinado momento, Cleiton, isso acabou. E aí nós iríamos dar aula, e nós da rede pública, nós da rede privada, estávamos dando aula, e o menino tinha um comportamento que agora é o que ele queria. Então ele assistia a aula deitado, ele assistia a aula sentado, ele queria ir ao banheiro, ele ia, ele queria ir
desligar a câmera dele e assistir uma série e a gente tinha a sensação que ele estava assistindo aula. Ele foi perdendo esse fio, só que chegou um ponto que o fio se estendeu muito. Nós ficamos 2 anos sem ter esse contato direto com os alunos. E parece que nós perdemos uma coisa importante. Nós perdemos o aspecto da convivência e do respeito mútuo. E aí entra um pouco desse cerne do nosso tema de hoje. Né? Se o cara perde a conduta, se ele perde a condução, entendeu, de uma convivência, como é que nós vamos fazer quando nós nos encontrarmos? E aí estamos nos deparando com um nível de violência que é assustador. E eu posso afirmar para todos vocês, esse nível de violência, ele está na escola pública, ele está na escola privada, ele está em vários ambientes, que não é só da escola, né? Ele é um ambiente de forma geral, mas que a escola trouxe para a gente uma ansiedade muito, muito grande. Valmir, você está afirmando que a pandemia é o cerne desse problema? Eu acho que ele é um dos mais graves problemas para que isso tenha acontecido. Eu não posso aqui, hipótese alguma, limitar apenas a essa questão. Nós estamos trabalhando, eu estou lendo vários autores, né, nacionais e internacionais, que nós estamos falando de uma 4ª onda da pandemia. Só que não é a 4ª onda de variante, né? Porque toda vez que a gente fala de onda, todo mundo fica, olha, vai ter uma onda variante, essas coisas todas. Não, a 4ª onda são dos problemas psicológicos e psiquiátricos que o ambiente educacional passa a ter. Valmir, para a linha de raciocínio, que eu acho muito interessante, talvez uma conclusão que a gente possa chegar é o seguinte: a escola, ela não é só um local onde os alunos vão aprender conteúdo. Opa! Não é? Ele vai aprender geografia, matemática, física, história, com certeza, não é? Línguas. Essa é a função principal da escola. Mas muito mais do que isso, a escola é um local de convívio social. Perfeito. E no convívio social tem determinadas regras, digamos assim, não sei se seria a palavra mais adequada, né? Mas regras de convívio. E por ter perdido esse vínculo, você atribui a isso uma das causas desse aumento de violência. Ô Cleito, você tocou num ponto super legal, super interessante. Eu recebo mensagens, eu sou professor de geografia e de sociologia, então eu recebo muitas mensagens, né? Hoje as nossas aulas, eu digo que elas não são aulas assistidas, elas são aulas vigiadas, né? E esse é um outro drama. Então o pai está assistindo para ver onde você não erra, eu não levo em consideração o erro, mas onde você vacilou para aquilo que ele quer. Entendeu? Então nós passamos a ser vigiados muito mesmo. Então essa coisa da escola ser um ambiente muito mais plural é fundamental. Entendeu? Se nós tivermos a escola, a sala de aula, mas a escola como um conjunto, apenas como elemento de conhecimento, todos nós vamos perder. Eu acho que o conhecimento nós vamos adquirir, nós vamos melhorar as informações, tudo. Mas essa coisa da cidadania, essa coisa da convivência, sabe? Não sei se talvez você já teve, por exemplo, um outro encontro, né, aqui nosso, para falar de homeschooling, por exemplo, entendeu? Que tem família que topa, eu particularmente como educador não gosto dessa ideia. Por quê? Porque a escola não pode ser só a questão do conhecimento, tem que ser da socialização. Eu queria só te pedir que talvez quem esteja nos assistindo não esteja familiarizado com o termo. Você podia explicar? Não, tranquilo, com certeza. Nós estamos tendo aí no país e no mundo, né, gente, uma série de tentativas de fazer uma educação que fosse mais aquilo que algumas famílias querem. E essa coisa do homeschooling, né, que é da escola em casa, uma tradução bem simplória, né, da escola feita num ambiente muito menor, ela é extremamente complexa. Não é o fato do pai ensinar, sabe, Cleiton? Muita gente pensa que é isso. Não, então é o pai que vai ensinar tudo, é o pai que sabe. Não, é o pai ter a condição e a capacidade de oferecer uma educação na casa para o cidadão. Ele pode contratar professores, ele pode ele mesmo ensinar algumas disciplinas, desde que haja uma confirmação na nossa Secretaria de Educação que ele é capaz de fazê-lo. Então é isso. Mas aí nós perdemos aquilo que é fundamental para os dias de hoje, que é o que você colocou agora há pouco com muita propriedade.
é que nós precisamos que a escola seja um ambiente de socialização. Sabe, eu tenho que entender que eu vou fazer um homeschooling e depois o meu filho ou as pessoas que estão nesse processo, elas vão para o mercado de trabalho. E como é que ele vai trabalhar? Que tu explica. Sem ter essa participação, essa convivência. Então o homeschooling é de fato uma tentativa, já tem algumas aprovações legais até sobre isso, mas não é um ambiente que eu, como educador, entenda que seja o melhor, respeitando a individualidade de cada família. Ora, se nós partimos do princípio que o nosso tema de hoje é a questão da violência, e o que você resolve, na minha visão, de sociólogo com violência, é convivência, é participação, né? É que nós precisamos muito, mas muito mesmo, que essa integração haja. Eu, por exemplo, eu sei que esse é um espaço que é coletivo, né? E que a gente vai ter divergências de algumas ideias. Então, por exemplo, eu pessoalmente, como agente social da casa que fui durante 40 anos, eu como professor, eu como cidadão, eu me recuso a acreditar que uma escola militarizada seja um ambiente propício à educação. Agora você tocou num ponto, desculpa interromper, Não, tranquilo. Que é exatamente aí que eu gostaria que você nos ajudasse, porque eu me referi a uma certa discussão que teve ontem na Câmara Legislativa. Não era esse o tema era outro, mas vem um ou outro pronunciamento, né, de parlamentar, e alguns falaram sobre isso, que é uma situação de colocar policiais armados nas escolas. Você acha que isso é remédio, solução para a violência? Ave Maria. Eu fico até triste de ter que comentar esse tipo de situação. Nós dois estamos aqui conversando um pouquinho antes, e se armar pessoas, se armar a escola é uma forma de você trazer segurança, nós estamos indo para o fundo do buraco com muita rapidez. Com maior rapidez do que nós já vimos há algum tempo. Eu sou muito contra. Eu acho que a comunidade tem que trabalhar em cima dessa questão e dessa relação. Se você leva a arma para dentro da escola, você está traindo talvez um olhar negativo para dentro daquela escola. De pessoas que possam tentar invadir a escola em busca das armas, como nós já conhecemos na nossa secretaria. A sede já foi vítima disso algumas vezes, né? A gente pode relatar aqui. É o aluno dentro da escola. O aluno dentro da escola, ele não se sente seguro, Cleiton, quando ele vê um cara armado. Porque qualquer reação, qualquer processo mais reativo daquele ente, ele pode provocar uma tragédia ali dentro. A nossa conversa aqui, ela tem que ser de uma escola pacificada. A pacificação se faz com educação, a pacificação se faz com a integração dos sistemas públicos, sabe? Nós precisamos dentro da escola do serviço social, nós precisamos dentro da escola do serviço de saúde, sabe? Nós precisamos fazer essa engrenagem funcionar com uma perfeição, cara, porque infelizmente quando se propõe, e eu volto a insistir que o meu posicionamento pessoal é um posicionamento de ser contrário, eu sou favorável a que a escola seja militar, porque o cara vai por opção. Ele quer ser um militar para a vida dele, para a família dele, e eu entendo. Mas a escola militarizada é você tirar a função pedagógica da escola. É você colocar para tomar conta da escola alguém que não foi preparado ao longo do tempo para isso. Nós vamos impor disciplina, nós vamos voltar para um regime, né? Infelizmente hoje, nós estamos lembrando aqui, dia 31 de março, do golpe de 64. Entendeu? Essa é uma data que eu gosto muito de falar com os meus alunos. Não é para que a gente possa lembrar com algum tipo de elementos positivos, ao contrário, eu gosto de falar muito para que eles entendam que nós não podemos esquecer, para não deixar acontecer de novo. Eu acho que esse é o foco. Então a escola militarizada tirou do professor, tirou daquele sistema, daquela rede, a alegria de ser escola. E o que eu queria entender mesmo, por que um cabelo preso, ou um cabelo do jeito que o policial quer, vai me fazer menos ou mais participativo na aula? Né? Então, assim, infelizmente, essas conversas, elas ganham força, porque tem uma parte da sociedade, os aproveitadores da sociedade,
que querem usar isso para dizer que ele é fiel à sociedade, e não são. O fiel à sociedade, ele luta por uma educação justa e de qualidade. Sem dúvida. Gente, aí a importância de nós darmos voz a um professor, darmos voz a um educador, para falar dos assuntos da educação. E agora que a educação brasileira encontra-se numa situação de crise, e essa crise ela afeta, né, Valmir, a escola pública. Com certeza. Por uma série de fatores, de financiamento, de orçamento, de concepção e tudo mais, e afeta também a escola particular. Muito. Não é? Você veria alguma diferença em como essas duas experiências se encontram? Não sei. A gente conversava antes, o Valmir ele teve uma experiência um pouco mais curta na educação pública, mas ele já passou por lá também. E tem uma experiência mais longa na escola particular. Né? Mas, enfim, as faixas etárias são as mesmas, né? Creio que as expectativas são as mesmas, né? Típica da faixa etária, né? A gente trabalha muito com adolescente, não é isso? Certeza. Com certeza. E como é que você acha que essas duas experiências se posicionam? Ô, Cleiton, ainda bem que essa pergunta veio, entendeu? Porque é condição fundamental para que a gente entenda hoje essa distância entre o público e o privado, mas fundamentalmente essa gangorra econômica e política que nós vivemos. Nós estamos tendo uma transição de alunos do público para o privado, do privado para o público, numa onda que começou a ser diferente, porque nós tivemos um momento em que o crescimento da população da escola privada se deu, onde a população conseguiu uma certa organização financeira, e agora nós estamos no caminho completamente inverso. Nós temos uma escola privada perdendo muitos alunos para a escola pública, entendeu? E o aluno que saiu da escola privada para a escola pública, ele não perdeu isso que você disse, essa vontade de estar, de participar, de estar numa universidade. Eu, como o Cleiton explicou, né, a minha vida de escola pública, eu trabalhei 1 ano como professor da rede pública de ensino e estou há 36 anos como professor da escola privada. Então é uma distância muito grande, mas o objetivo, o final, é exatamente o mesmo. Que você possa dar ao estudante, que você possa dar ao aluno toda uma possibilidade, uma perspectiva. Essa, para mim, é uma das grandes diferenças da escola pública para a privada. Nós tiramos, de certa forma, uma perspectiva do aluno da escola pública. E o aluno da escola privada, ele mantém, de certa forma, essa perspectiva, mas, ao mesmo tempo, diante dessa crise institucional que nós vivemos, né, que é a crise da educação, que é a crise do sistema, de forma geral, uma crise de um governo que não respeita, em hipótese nenhuma, a educação. Nós estamos indo, para você ter uma ideia, para o 5º ministro da educação. Em 3 anos e meio de governo, isso é inaceitável, entendeu? Mas a diferença ainda ela é substancial até nos objetivos. Um aluno de escola privada, ele está trabalhando hoje, quando eu falo trabalhando é estudando, ele está trabalhando hoje para que ele entre adentro da universidade federal, é um grande objetivo. O aluno da escola privada, da escola pública, ele tem que trabalhar. Ele ainda tem que ser um cara que participa da vida econômica da família dele. Então, deixa eu até misturar um pouco dos assuntos, se você... Claro, fique à vontade. Vai dar uma contribuição nisso daí. Saiu uma decisão há 2 semanas completamente grotesca, é a palavra que eu tenho para isso. Proibindo alunos de menor idade de estudar à noite. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora com o aluno que estava estudando à noite, que é menor de idade, que precisa trabalhar para contribuir para a família, e aí ele vai ter que parar de estudar? Mas de onde o governo tira essa ideia, Cleiton? De onde sai esse tipo de ideia? Será que ninguém senta para discutir, para debater, para perceber que isso vai ser um atraso para o aluno da escola pública? Eu sou super favorável, né, que as vagas das universidades sejam distribuídas igualmente entre os grupos escola pública e escola privada. Acho que nós temos que ter a política social de inserção. Eu acho que o sistema de vestibular ele é criminoso socialmente, porque ele vai buscar uma sociedade
que também é outro termo que a gente vai precisar discutir, que nem que ser outro programa, que é a história da meritocracia. Como que eu vou pedir meritocracia? Me fala, gente. Como é que eu vou pedir meritocracia num país tão desigual? Como é que eu vou pedir para aquele cara que está numa escola pública, que ficou sem aula, sem professor, já tinha esse problema antes, e que está sem aula, sem professor, para que ele tenha o mesmo rendimento de um cara que nunca faltou professor para ele? É verdade. Sabe? Então a meritocracia, ela é uma fala de um capitalismo maléfico. Sabe? A meritocracia, ela não pode ser tratada dessa maneira. Ela só poderia ser tratada assim se nós tivéssemos a igualdade de condições. A igualdade de oportunidade e igualdade de condição desde a primeira infância. Desde o início. Desde a primeira infância. E não é essa a realidade do nosso país, infelizmente, né? Almir, eu achei muito interessante porque você já está também, a gente falou da crise, da violência e tal, você já está entrando também em possíveis soluções, não é? Sim. Você poderia desenvolver um pouco mais? Tudo bem que a gente pode estar dando uma agora aqui de sonhador, né? Mas se a gente não tiver sonho, também a gente não anda, né, Valmir? Se a gente não... Pô, é tão importante a assistência social para uma sociedade como a nossa, né? Desigual, exploradora. É tão importante cultura, tão importante a educação. Então, por que a gente não pode sonhar, né, para uma educação legal, uma educação inclusiva, onde todo mundo tem a sua oportunidade e onde até, porque eu também tenho essa experiência de escola particular, a nossa famosa classe média, né, os pais ficam se sacrificando para manter um certo padrão de consumo. E aí começa a trabalhar de manhã, de tarde, de noite, porque ele tem que ganhar aquele dinheiro, porque ele tem que manter o padrão, a escola cada vez mais cara também. Isso gera insatisfações, não é? Isso gera insatisfações. Então não se deve orientar. Você estava falando de alguma coisa, eu esqueci de abordar isso, porque você falou da individualidade. Individualidade é algo que deve ser, você estava abordando isso quando falou do homeschooling, que individualidade é uma coisa que tem que ser respeitada, todos nós temos, né? Isso é totalmente diferente do individualismo. Opa! Totalmente diferente, totalmente né? Diferente, o individual, meu filho se basta, eu aqui sou o suficiente para educar o meu filho, dar aula para ele, orientá-lo nos estudos. Isso é um individualismo, e eu vou além, acho que isso aí é um egoísmo, né? Assim como a educação está direcionada para incutir no aluno que ele tem que ser aquele que vai disputar vagas com outros, então ele tem que ser melhor do que não sei quantos, né? Esse estímulo de competitividade. Quando você fala do vestibular, é disso que se trata, concorda? Com certeza. Nossa, muito. Então vamos lá. Que solução a gente apontaria? O Cleiton abordou agora algumas expressões que são boas para a gente tratar, né? Uma coisa ser individual, outra coisa ser individualista. Eu abordo muito, e é uma coisa que eu vou até usar como positivo para a educação do Distrito Federal, tratado muito pela ONB. A ONB, ela cometeu quando eu falo cometer parece um erro, né? Mas cometeu um acerto que para mim foi gigantesco e é gigantesco. Hoje, a ONB inseriu no nosso conteúdo a Constituição. Né? Então nós trabalhamos no primeiro ano com o artigo 5º, que são os direitos individuais e coletivos, trabalhamos no segundo ano com o artigo 6º, são os direitos sociais, e estamos trabalhando no terceiro ano agora com os artigos 14 a 56, que trata exatamente do processo político, que é a organização do processo eleitoral, quem pode, quem não pode ser candidato, e os estudantes, eles ficam surpresos com alguns termos e com algumas leis existentes. Ele falou, mas professor, não é possível que isso está aqui. Você sabe por que isso está aqui? É porque nós não participamos. Nós, quando eu falo nós participamos, todos nós, família, etc, etc. E aí eu gosto de conversar com eles, olha gente, indivíduo ou individual e individualismo são coisas distintas, autoridade e autoritarismo são coisas diferentes. Então a primeira coisa que nós temos que discutir como solução é que nós não podemos ter uma educação autoritária. A discussão da educação, ela tem que ser plural, vou insistir nisso de novo, ela tem que ser participativa, ela tem que envolver todos os entes de uma sociedade. Eu não posso sentar numa mesa e pedir para apenas que pedagogos de mesa
possam elaborar a nossa forma de ensino. Então nós temos que chamar o professor. Pô, o Cleito e eu temos, eu tenho muito orgulho, eu sou muito feliz mesmo, dizer para vocês, os meus 39 anos de Secretaria de Serviço Social, tá, de SEDES, elas foram fundamentais para que eu pudesse ser um professor mais consciente, entendeu? Os lugares que eu trabalhei, né, eu trabalhei no antigo CRT, né, e eu tenho muito orgulho disso, da Granja das Oliveiras, enfim, e me ajudou muito. E eu entendia no serviço social que nós precisávamos ser mais coletivos. Nós temos que revisar os nossos materiais didáticos. Nossos materiais didáticos, eles são fruto, de novo, de uma política para que se ganhe dinheiro. Então, assim, gente, eu já escrevi um livro de geografia, entendeu? O nome do livro é Geografia em Sala de Aula. E a minha ideia era que o meu livro ele pudesse ser enxuto ao ponto de atender a necessidade do aluno. Só que eu não fui permitido pela editora, Cleiton. É mesmo? Por que eu não fui permitido pela editora? Porque se o livro não tiver fotografia, se o livro não tiver... não vou dizer que é encher linguiça, né, cara? Mas se não tiver aquela coisa visual, parece que o livro é ruim. Você está entendendo? Então tem um método de livro que tem que ser escrito para atender o mercado. Se você não fizer isso, então nós temos que rever. Nós temos que dar ao professor a oportunidade de ser educador, ser professor e educador. Eu gosto muito de dizer que eu sou professor. De ensinar a geografia que eu gosto, a sociologia que eu gosto, com o material adequado e condizente com as nossas realidades. Trazer para a sala de aula elementos que não são compatíveis com a sociedade, eu acho que você distancia os meninos. É inevitável, né? Não é porque eu sou membro de um sindicato, do qual me orgulho muito, não é porque eu sou professor de uma rede privada ou qualquer coisa dessa natureza, que eu vá ter um pensamento de que as coisas estejam caminhando bem em nível salarial. Sabe, o professor precisa ser bem remunerado. Ele precisa ter um ganho que ele possa ser capaz de, além de sustentar a sua família, que ele possa se reciclar, que ele possa fazer cursos que possam melhorar a sua vida profissional. O cara trabalha hoje de manhã, tarde e noite, como você falou agora há pouco. Que hora que esse cara vai preparar a aula dele? Ele corrige, ele prepara a aula em casa, ele corrige prova em casa. Que horas esse cara vai ter tempo para poder fazer a melhoria da sua vida profissional? E também a atenção, às vezes, individualizada que ele deve dar para o aluno. Como é que ele vai conseguir fazer isso se ele tem 10 turmas, 45 alunos em cada turma, 45. 450 alunos, 450 provas para corrigir, para não sei quantas provas para elaborar? O professor não é máquina, ele não dá conta. E às vezes o aluno merece, precisa da atenção individualizada. Não, com certeza, nossa senhora. Mas o professor, por mais que ele tente, ele não consegue, né? Com essa situação que a gente vive aí de isso, né? Da remuneração. Por que o professor vai ter essa quantidade exorbitante de turma? É porque o salário... Ele precisa trabalhar muito para ter um salário condizente para sustentar com dignidade ou minimamente a sua família, essas coisas. E ter a condição, né, Cleiton, de... o meu dinheiro não pode ser só para eu comer, para eu vestir. Ele tem que ser o dinheiro para eu crescer profissionalmente. O Cleiton falou uma coisa aqui que eu gosto muito, gente. Ele falou assim, olha, nós precisamos de cultura. Nós precisamos dar cultura à sociedade. A cultura alimenta. Ler alimenta. Sabe? Enquanto nós acharmos que conhecimento é só o nosso livro de geografia, nós não vamos conseguir avançar. Sabe? Então nós temos que fazer com que o menino tenha interesse em leitura. Hoje essas possibilidades midiáticas são imensas. O celular que virou um drama, né? O celular, gente, é uma tragédia para a escola. O que nós estamos tentando fazer? Transformar o celular num parceiro. O celular, é difícil essa relação. Mas então eu estou dando uma aula de geografia, estou conversando sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, e aí eu quero falar sobre petróleo. Não, petróleo é uma coisa importante, porque tem tudo a ver. Quanto é que está o barril do petróleo? O barril do petróleo está oscilando o dia todo. Poxa, o menino usando o telefone para ele saber que o preço do petróleo está tal valor naquele momento, é enriquecimento.
Agora o menino tem que entender que tem que haver um respeito tão grande que quando ele pega o celular, eu vou entender que ele não está numa rede social. Entendeu? E essa coisa do celular, Cleiton, nós precisaríamos que as escolas públicas e privadas fizessem um trabalho muito, muito profundo, muito adequado. Quando eu falei para você daquela quarta onda, né, que são os problemas psicológicos que nós estamos vivendo hoje, o celular é muito Eu entendi que você estava falando da quarta onda, aí você começou a desenvolver o raciocínio, eu entendi que é uma quarta onda não causada pelo vírus, né? Isso. Não é um vírus novo. Não é. Ou uma variante do vírus, é uma consequência do vírus, né? Perfeito. E que não afeta só o aluno, né? Valmir, o Paulo está me alertando ali, que a gente terminou o nosso tempo, infelizmente. Eu avisei o Valmir, o tempo passa rápido aqui, 30 minutos, né? Então nós vamos ter que dar uma selecionada aqui, porque o tema é um tema muito rico, né? Porque o tema, ele parte de uma situação ruim, né? Que é a violência nas escolas. Mas ele remete para um assunto bastante prazeroso, que é falar sobre educação. Sim. E aí eu agradeço muitíssimo a sua presença. Opa. Convido para outras oportunidades para nós desenvolvermos aqui alguns assuntos que a gente apenas abordou de passagem, né, mas que podem ser depois merecedores de um outro programa. Gostaria de ler o seu livro, não sei, você, né, disse que teve a questão da publicação, mas eu gostaria de ler muito, né, muito me interessa. Eu até, Valmir, antes, porque eu fui professor de história, né, estou fora de sala de aula agora, mas antes de entrar no curso de história, eu entrei em geografia. Opa! Estudei geografia. Aí acabei mudando de curso, passei para história, coisas, né, de juventude. E, enfim, mas história e geografia são ciências parceiras, irmãs, e colaboram uma com a outra. Agradeço a sua presença e peço para você, né, fazer aí suas considerações finais. Assim, eu me aposentei tem um mês, né, na secretaria, um mês e pouquinho. E quando eu me aposentei muito consciente do que eu estava fazendo. E eu digo sempre, eu sei que esse alcance aqui do nosso programa é muito para os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Então assim, se hoje eu sou um profissional melhor, é porque eu tive na Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu tenho muito respeito, muito orgulho de ter sido da Secretaria, muitas lutas, eu posso dizer até que uma grande parte dela vencedoras. Como educador, ainda estou na batalha. E, Cleiton, você não sabe o tanto que é bom para a gente poder vir aqui conversar com você. Você é um cara que eu tenho um maior respeito, você sabe disso. E que nós possamos dividir essa coisa que é a escola. Como nós temos que dividir essa coisa que é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Espero que eu não esteja aqui como o Valmir no individualismo. Eu esteja aqui como um educador, um cara que pode falar para as pessoas, que pode conversar com as pessoas de igual para igual e que a gente possa fazer uma educação melhor. Tenho certeza que a gente vai vencer essa parada. Tá Muito obrigado, Valmir. Tenho a certeza que o respeito é recíproco, também tenho por ti um respeito e uma admiração, mais ainda agora, né, porque a gente está conhecendo outra parte aqui do Valmir, né, porque a gente tem mais o convívio aí das lutas sindicais e da secretaria, e agora eu tive a oportunidade de aprender um pouco aqui com o Valmir, educador e professor. E eu, né, compartilho do seu ponto de vista e eu não posso de jeito nenhum terminar esse programa, né, ainda mais tendo ao meu lado um educador, sem colocar, né, 31 de março, ditadura nunca mais. Nunca mais. Um regime que prende, tortura e mata sindicalistas, professores, servidores públicos, camponeses, jovens. Quantos jovens? Eu tenho um amigo meu, Renato Dias, de Goiânia, que perdeu um irmão para a ditadura, que está desaparecido até hoje, né? Com 15 anos, adolescente. E termina assim o nosso programa. Ditadura nunca mais. Grande abraço para todos e na luta sempre. Ditadura nunca mais.